Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, espero que todos estejam bem. Na aula passada, nós falamos sobre estrutura atômica e distribuição eletrônica e hoje, dando sequência no nosso estudo, falaremos sobre os números quânticos e sobre algumas exceções à regra de distribuição eletrônica de Linus Pauling. Algumas, porque não abordaremos todas, ok? Voltando um pouco lá na nossa aula de modelos atômicos, a gente viu que no modelo atômico de Bohr, foi feita a seguinte definição. Os números quânticos surgem a partir de um elétron que vai girar com energia quantizada ao redor do núcleo de um átomo, em uma órbita estacionária, ou seja, energia fixa e constante. Tá? A partir dessa afirmação, a gente já começa a ter uma ideia, a perceber que esses elétrons eles vão ocupar lugares específicos na eletrosfera. Então, a gente coloca o seguinte questionamento. Onde está o elétron no átomo? E aí a gente coloca aqui uma sequência de locais e sublocais, ou seja, subdivisões desses locais, onde os elétrons vão se encontrar. Então, a gente coloca aqui de uma forma geral um átomo que possui uma eletrosfera. Essa eletrosfera ela é dividida em níveis. O que seriam esses níveis? Lembram na aula passada que a gente falou das camadas que vão do número 1 ao 7, a camada que vai de cá a aqui, e que essas camadas elas são subdivididas em subníveis de energia, e a gente já viu isso, que são os subníveis S, P, D e F. Nós vimos que esses subníveis possuem quantidades específicas de orbitais e que comportam quantidades definidas de elétrons. Então, só para a gente recapitular, nós temos os subníveis S, P, D e F, e vimos que esses subníveis eles comportam um número máximo de 2, 6, 10 e 14 elétrons. Por que essa diferença de quantidade de elétrons? É porque cada um desses subníveis possui uma quantidade diferente de orbitais. Então, a novidade que a gente vai estar introduzindo nessa aula são os orbitais. Então, repassando aqui, nós temos 4 números quânticos possíveis, e a gente vai ver que são os números quânticos principal, secundário, magnético e spin. E vamos definir agora cada um deles. O número quântico principal, ele indica o nível de energia ou a camada em que o elétron se encontra. Então, a gente já viu isso. Camada K, que a gente também pode chamar de 1, L, ou 2, M, ou 3, N, ou 4, O. Camada 5, P. Camada 6, Q. Camada 7. Então, esse número quântico principal, a gente identifica pela letra N, e ele vai indicar qual é a camada em que esse elétron se encontra. E essas camadas são subdivididas em subníveis de energia, E esses subníveis, que a gente já viu que são subníveis S, P, D e F, a gente representa pelo número quântico que varia de 0 a 3 conforme essa tabela. Então, quando o elétron está no subnível S, a gente diz que esse número quântico secundário é igual a 0. Quando o subnível é P, o número quântico secundário é igual a 1. Quando o subnível é D, o número quântico secundário é 2. E quando o subnível é F, o número quântico secundário é igual a 3. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente já tem 2 números quânticos. O número quântico principal, que indica a camada, e o número quântico secundário, que indica o subnível de energia dentro dessa camada. E agora nós vamos ver o número quântico magnético, representado pela letra M. O número quântico magnético representa um orbital em que esse elétron se encontra dentro do subnível. Vocês estão percebendo que a gente está como se fosse indo de fora para dentro no átomo? A gente considera um átomo que tem uma eletrosfera, tem suas camadas de energia. Essas camadas são subdivididas em subníveis, e esses subníveis possuem o que a gente está chamando de orbitais.
E aí, para a obtenção desse número quântico, faz-se necessária a representação dos orbitais em caixas. Então, a gente já tinha falado um pouco sobre os números quânticos, né, principal e secundário. Na aula passada, a gente não falou esse nome, número quântico secundário, tá? Mas a gente já fez a introdução sobre esses subníveis SP, D e F, e nós vimos as quantidades de elétrons que esses subníveis comportam. E agora a gente vai ver o motivo dessa diferença de números de elétrons em que esses subníveis comportam. Então, falando dessa representação em caixas, a gente tem que o orbital é considerado como sendo uma caixa na qual pode-se colocar no máximo 2 elétrons. E esses elétrons são representados como flechas ou setas. Então, a gente pode fazer a representação dentro desse orbital dessa forma, ou até mesmo dessa forma, com setas. Tá? E a gente vai ver qual é a diferença entre seta para cima e seta para baixo nos próximos slides. Então, pessoal, ó, esse quadro ele traz para a gente o resumo de todas essas informações que a gente está falando em relação ao número quântico magnético. Tá? A gente tem aqui, ó, na primeira coluna da tabela, os subníveis de energia, que já vimos, SP, D e F. Temos também, na segunda coluna, os valores do número quântico secundário, o valor que representa ou que identifica cada um desses subníveis de energia. E agora aqui, pessoal, ó, uma das coisas mais importantes nessa aula para a gente é a quantidade de orbitais que cada um desses subníveis apresenta. Tá? Então, a gente tem que o subnível S ele só tem um orbital, tá? E o número referente a esse orbital é o número 0. Tá? Então, se a gente tem um elétron num subnível S, o número quântico magnético dele ele só pode ser 0. Tá? O que vai ser o número quântico magnético? A gente vai fazer a distribuição de elétrons nessas caixas, que são a representação dos orbitais, tá? E cada um desses orbitais ele apresenta um número. Tá? E a gente vê aqui que o subnível S ele só tem o número 0. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer para enxergar melhor, para identificar melhor, tá, esses orbitais e os números, né, seus respectivos números, a gente pode pegar esses valores aqui, que a gente tem na quarta coluna, e transportá-los para cá. Ó. Subnível S, apenas um orbital, chamado orbital 0. Estão vendo aqui que o subnível P ele vai de -1 a +1, passando por 0. Tá? Esses são os números referentes a esses 3 quadradinhos aqui. Tá? Os quadradinhos são os orbitais e percebam que o número de quadrados aqui é igual ao número de quadrados dessa coluna, que identifica para a gente o quê? A quantidade de orbitais. Tá? Então, esses quadradinhos nada mais são do que os orbitais. Tá? Então, vamos transferir esses números da coluna de valores do número quântico magnético, transferir aqui para essa representação gráfica desses orbitais. Então, a gente tem aqui para o subnível P, os valores são -1, 0 e 1, mais 1. Né? Para o subnível D, a gente tem valores que vão -2, passando pelo -1, 0, mais 1 e mais 2. E, finalmente, o subnível F, que possui 7 orbitais, tá? Seus valores vão de -3 a +3. Então, a gente bota sempre aqui no meio o 0. Para não confundir, a gente pode colocar logo as extremidades, ó, -3, mais 3, -2, -1, mais 1 e mais 2. Tá? E essa figura do lado direito, pessoal, é a representação desses subníveis, tá? Completamente preenchidos com elétrons. E aí eu vou colocar aqui mais uma vez para vocês. Ó. Vocês lembram que a gente falou lá no primeiro slide que o subnível S comporta 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F igual a 14?
percebam que esses valores, tá, são exatamente, o valor é o dobro da quantidade de orbitais que cada subnível tem. Então, o subnível S tem um orbital, comporta até 2 elétrons. O subnível P tem 3 orbitais, comporta até 6 elétrons. O subnível D tem 5 orbitais, comporta até 10 elétrons. E o subnível F tem 7 orbitais, comporta até 14 elétrons. O que isso significa? Isso significa que cada subnível pode conter no máximo 2 elétrons, tá? E aí o que a gente tem nessa figura à direita é a representação gráfica desses orbitais com os seus elétrons preenchidos. Então, subnível S, 2 elétrons, P3, D5 e F14, e com os respectivos números, tá? Esses números que a gente colocou embaixo é que vão identificar qual é o número quântico magnético. E qual será esse número? O último elétron que a gente preencher, tá? Então, a gente vai preencher, a gente vai ver as regrinhas de preenchimento desses orbitais, e o último elétron que a gente preencher, o número desse orbital vai ser o número quântico magnético. E, por fim, temos o quarto número quântico, tá? Que é um número que não vai indicar, os outros números indicam posição, indicam, né, o local que o elétron está. Já o número quântico de spin, ele é identificado pela letra S, e ele indica o sentido de rotação do elétron dentro de um orbital. Como já falamos, o orbital abriga no máximo 2 elétrons. Então, se a rotação do elétron é no sentido negativo, a seta que o representa estará direcionada para cima. E o número quântico do spin será menos meio. Então, ó, pessoal, seta para cima, número quântico de spin, menos meio. Se a rotação do elétron é no sentido positivo, a seta que o representa estará direcionada para baixo e o número quântico de spin será mais meio, tá? Então, aqui a gente tem as duas possibilidades, ó. Seta para cima, número de spin menos meio, tá? Seta para baixo, número de spin mais meio. E como que a gente vai saber, tá? A gente vai ter umas regras para preenchimento, mas o que vai importar no final de tudo é que se a gente preenche o primeiro elétron no orbital, tá? E esse já é o fim da distribuição, o último elétron está para cima, o número de spin é menos meio. Mas se a gente completa todos os orbitais e volta preenchendo os orbitais com a segunda seta para baixo, né, que representa o segundo elétron do orbital, esse spin será mais meio. E aí faremos exemplos. Temos aqui as regrinhas do preenchimento desses orbitais, tá? Então a gente tem que a distribuição eletrônica começa no orbital de energia, o 1s, e os elétrons restantes entram no próximo orbital vazio de menor energia, até que todos os elétrons do átomo sejam distribuídos. Então a gente vê que a gente parte do menor nível de energia para o maior. Esse princípio de Aufbau ele é chamado também de princípio da construção. Princípio da exclusão de Pauli, ele diz que o número máximo de elétrons que podem ocupar o mesmo orbital são 2. E, nesse caso, os spins dos elétrons devem necessariamente ser contrários. Foi o que a gente viu no slide anterior, tá? Máximo de 2 elétrons, onde a gente vai ter um spin com a setinha para cima e o outro com a setinha para baixo. Isso é a representação gráfica, onde a gente vai estar dizendo, afirmando que a rotação dos 2 elétrons que estão dentro daquele orbital são rotações, tá, em sentido oposto. E, por fim, a regra de Rand, que diz que quando um subnível possui orbitais degenerados, ou seja, orbitais de mesma energia, primeiro ocupa-se todos os orbitais com um elétron para, então, entrar com o segundo elétron. Então, a gente já viu mais ou menos, já falei mais ou menos como seria isso. A gente preenche com um elétron todos os orbitais até o último, e caso ainda restem elétrons, a gente volta completando esses orbitais com os elétrons que sobram, porém com o sentido de spin oposto, com o sentido de rotação oposto. Tá? E aí a gente vai fazer um exemplo aqui de preenchimento de orbitais e definição dos números quânticos. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que a gente fez na aula passada, distribuição eletrônica, tá? Exatamente igual a gente fez na aula passada. Então a gente vai ter aqui que para o ferro,
que possui o número atômico 26, a distribuição eletrônica vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Até aqui, pessoal, temos 2, 4, com 6, 10, 12, 18 elétrons. E aí a gente segue. 4s2, próximo 3d. Aí a gente vê quantos faltam. Até o 6 temos 10, até o 2 temos mais 10. Então, até o 4s2 temos 20 elétrons. O ferro apresenta o número atômico 26, tá? Então, nossa distribuição vai terminar em 3d6. E aí a gente viu lá que o número quântico principal a gente representa pela letra N. O número quântico secundário a gente representa pela letra L. O número quântico magnético a gente representa pela letra M. E o número de spin a gente representa pela letra S, tá? E aí a gente só precisa recapitular tudo que a gente já viu, né? O que indica o número quântico principal, tá? A nossa distribuição, ela terminou em 3d6, tá? Então, qual é o número quântico indicado nesse 3d6? É o número da frente, né? O número quântico principal significa que esse elétron está na terceira camada eletrônica. Então, esse número quântico vai ser igual a 3. Qual é o número quântico secundário? O número quântico secundário é dado pelo subnível de energia, que no nosso caso é 3D. E aí a gente tem lá, lembra? Que quando a gente tem subnível S, o número quântico secundário vai ser igual a 0. Quando for P, vai ser igual a 1. Quando for D, vai ser igual a 2. Quando for F, vai ser igual a 3. Então a gente tem aqui 3D. Qual é o número quântico secundário? O número quântico secundário vai ser igual a 2. E agora a gente precisa desenhar, né, as caixas que representam os orbitais para determinar qual é o número quântico magnético. Então agora é a hora que a gente vai utilizar aquelas regrinhas de distribuição de elétrons para determinar o número quântico magnético. Então a gente lembra que temos 5 orbitais no subnível D, a gente desenha, né, 5 caixinhas. E temos 6 elétrons. E aí, como que a gente vai distribuir esses elétrons? Primeiro, distribuir um em cada orbital até o final e todos no mesmo sentido, tá? Então, quantos distribuímos aqui? 5 orbitais, 5 elétrons. Mas nós temos 6, tá? No subnível 3d6. Então, falta distribuir um elétron. Então, a gente volta completando, continuando, seguindo a regra, né? A gente vai colocar um elétron aqui agora com a setinha para baixo. E aí, nós vamos recolocar aqueles números que identificam os orbitais. Para o subnível D, a gente tem -2, -1, mais 1 e mais 2. Tá? Qual foi o orbital que a gente distribuiu o último elétron? Orbital -2. Tá? Então, nosso número quântico magnético vai ser igual a -2. E o spin? A gente viu que quando o spin, quando a setinha está para cima, a gente identifica como -0,5. E quando está para baixo, vai ser mais meio. Tá? Então, nosso último elétron aqui foi preenchido para baixo. Nosso spin é igual a mais meio. Então, para spin, a gente só tem essas duas possibilidades. Mais meio ou menos meio, dependendo do sentido, né? Dependendo se é o primeiro ou o segundo elétron que a gente preenche no orbital. Tá? Então, temos aqui os números quânticos para o ferro, número quântico principal, porque esses elétrons estão na terceira camada. Número quântico secundário, igual a 2, porque esses elétrons estão no subnível D. Número quântico magnético igual a -2, porque o último
elétron que nós preenchemos está no orbital -2 do subnível D, e o número quântico de spin igual mais meio, porque fizemos o preenchimento do último elétron para baixo, né, sendo esse o segundo elétron do orbital -2. Entendido, pessoal? Então, todos os outros, a determinação, né, todas as outras determinações de números quânticos para outros átomos seguirão esses princípios e essa sistemática. E agora a gente vai ver duas exceções à distribuição eletrônica, naquela regra de distribuição eletrônica proposta por Linus Pauling. E aí temos algumas outras exceções, mas por hora nós vamos nos limitar a essa aqui, tá? A essas duas aqui, que são, na verdade, pelo mesmo motivo, assim, a mesma explicação. Tá? Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica do cromo de acordo com o diagrama de Linus Pauling. Então, essa distribuição vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Tá? E a gente vai conferir a quantidade de elétrons para ver se vai ficar 24 certinho, que é o número atômico do cromo. Então, a gente tem aqui, ó, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 2, 20, mais 4 no subnível 3D, igual a 24 elétrons. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai distribuir esses elétrons na representação gráfica do subnível D, que possui 5 orbitais. Aí a gente vai ver que essa configuração eletrônica ela vai ficar assim, ó. 3D. 1, 2, 3, 4. Agora eu não vou escrever os números desses orbitais, porque não é isso que vai interessar para a gente agora. O que a gente vai fazer agora é uma outra observação. Agora a gente não está fazendo mais determinação de números quânticos, tá? Estão vendo essa situação, pessoal? Que a gente tem 5 orbitais e 4 elétrons, tá? Então, a gente tem um orbital que não está preenchido. E é observado experimentalmente que o átomo ele se apresenta da seguinte forma. Ele é mais estável quando ele tem uma distribuição que a gente chama de distribuição simétrica. Tá? O que é uma distribuição simétrica? É quando a gente tem 5 orbitais e 5 elétrons, cada orbital com um elétron, isso é uma distribuição simétrica, ou quando a gente tem 5 orbitais, né, e 10 elétrons, cada orbital é completamente preenchido, cada um com 2 elétrons. Tá? Então, a gente tem que isso aqui seria mais estável, ó, tá? Com 5 elétrons. E a gente tem que isso aqui, ó, é D4, isso aqui é D5. Mas a distribuição do nosso cromo, ele termina em D4, certo? Ele termina em 4s2, 3d4. Então, na prática, o que a gente vai ter é o seguinte, ó, um desses elétrons do subnível S, na verdade, ele vai estar aqui, no subnível D. Tá? Então, a configuração desse cromo, na realidade, ele vai ficar assim, ó, 4s1, 3d5, tá? E a gente representando isso lá na distribuição do orbital D5, ele vai passar a apresentar uma distribuição simétrica, tá? E ele vai ser mais estável por esse motivo. Então, essa configuração ela vai ser observada ali na família do cromo, né? Que é o grupo que a distribuição termina em D4. E aí a gente vai ter isso também lá que terminam em D9 pelo mesmo motivo, tá? Que é o caso do cobre. A gente vai fazer aqui a distribuição dele. S2, S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Percebam que até aqui, né, nossa distribuição está igual, 4S2, ó, esse mesmo 4S2 que está aqui, tá?
E aí a gente vai ter 3D, só que com 5 elétrons a mais. 3D, 9. E aí a gente vai cair numa situação parecida, tá? De assimetria de distribuição, só que ao invés de termos 4 elétrons, teremos 9. E aí a gente vai ver que a gente vai ter 4 orbitais completamente preenchidos e um orbital faltando um elétron, ó. D, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente volta completando com elétrons com spins opostos. Da baixo. 6, D, 7, D, 8, D, 9. Tá vendo que aqui a gente também tem um orbital faltando um elétron para que essa distribuição esteja simétrica? Então vai acontecer a mesma coisa. Ó. Um elétron desse subnível 4s, que pela distribuição de Linus Pauling fica 4s2, a gente vai observar que, na verdade, ele fica 4s1, no subnível 3d ficar completo e, dessa forma, ficar mais estável. Tá? 3d, 10. Então, a gente pega um elétron lá que ficaria no subnível 4s, coloca ele aqui, a gente passa a ter uma distribuição simétrica. Vou colocar, pessoal, da mesma forma que eu fiz para o cromo, tá? Vou deixar essa representação que seria de acordo com Linus Pauling. Eu vou desenhar outra aqui com a distribuição correta. Então, a gente passa a ter 2 elétrons, sempre respeitando a regrinha, tá? De preenchimento dos orbitais. D10. Então aqui, D9, aqui, D10, tá? Que é a forma correta. Temos na tabela periódica outras exceções que acontecem com átomos que são muito grandes, que aí tem outros efeitos que são observados, mas são temas para um segundo momento de estudo, tá? No momento nós vamos ficar com essas exceções e aí vamos seguir, vamos ter mais uma aulinha sobre carga nuclear efetiva, tá? Que é um dado importantíssimo para que a gente consiga compreender algumas propriedades periódicas e depois faremos uma aula sobre a classificação periódica dos elementos. Um abraço e até a próxima.